Sexto ano, matemática. O assunto de agora é gráficos e tabelas. Eu sou a professora Edilene e nós estamos em junho de 2024. O objetivo é ler informações e dados apresentados em tabelas. Ler também informações e dados apresentados em gráficos. Gráficos e tabelas. Observando ao redor, percebemos que as representações gráficas presentes no dia a dia têm caráter informativo. O objetivo de um gráfico ou de uma tabela é apresentar ao leitor de forma visual os dados obtidos em uma pesquisa, facilitando assim a sua interpretação. Como existem diversas variáveis, ou seja, dados, e diferentes tipos de pesquisa, existem também diferentes tipos de gráficos e tabelas. Para construir o gráfico ou uma tabela, além de coletar os dados e apresentá-los de forma organizada, é necessário indicar os elementos que compõem. São os títulos, as fontes, os dados e as legendas. O título vem expresso do que se trata o gráfico. Nesse caso, é preferência de usuários de streams de filme por faixa etária. Aí nós temos a fonte, de onde foi retirada a pesquisa, os dados, normalmente são dados em valores, e as comparações do lado. A legenda, para saber as cores que os gráficos têm. Então, cada cor representa uma pesquisa ou o valor ou a característica do gráfico. Neste caso aqui, o cinza representa o documentário, o roxo a ação, filmes de ação, e o verde, filmes de comédia. As tabelas também, ela tem o título, o cabeçalho, os dados, a distribuição da pesquisa, a fonte também. Os gráficos mais utilizados são os de barras, de colunas e de setores. Os gráficos de barra, nesse tipo de gráfico, são apresentados por barras retangulares na horizontal e o comprimento de cada barra é proporcional a determinado valor apresentado. São suas características, apresenta as escalas no eixo vertical e horizontal, são apresentadas barras nas horizontais que indicam seus valores, a largura das barras de acordo com a largura e o comprimento dessas barras varia conforme as informações numéricas. Os dados contemplam duas ou mais informações relacionadas e essas barras ela facilitam a comparação entre as categorias. Geralmente é acompanhada de gráficos de dupla entrada. Nesse caso, o gráfico é de barra, elas estão deitadas, é um retângulo deitado, com vários, no caso deste gráfico, ele tem 3 representações que falam da mesma idade, no caso aqui menores de 15 anos, e aí ele compara esses menores de 15 anos, os que eles têm preferência, que são documentário, ação e comédia. Então, são 3 preferências para a mesma faixa etária, e assim os outros da mesma forma. Gráfico de coluna é um tipo de gráfico que possui bases retangulares na posição vertical. Nos gráficos, geralmente, os dados são divididos em categorias. Eles apresentam o eixo vertical e horizontal, o eixo X e o eixo Y. Os dados são representados por barras verticais, geralmente acompanhadas de seus valores absolutos. A largura da barra deve ser sempre a mesma, ao passo que a altura varia conforme a informação numérica. Geralmente apresenta uma única categoria de informações, ou seja, acompanha geralmente dados de tabela simples. Então, aqui nós temos o retângulo, como se o retângulo estivesse em pé, e aqui nós temos a comparação em apenas uma barra. Aqui também, nesse lado, os valores na horizontal, que indica os países de 1 a 10,
e a quantidade de lixo plástico gerado por esses países. Gráfico de setores, também chamado de gráfico de pizza. O gráfico de setores consiste em um círculo subdividido em fatias, partindo do centro, ou seja, isto é, em setores. Esse tipo de gráfico geralmente apresenta valores percentuais, ou seja, as porcentagens, e o tamanho do setor que corresponde às categorias tem relação direta com a sua representatividade. Assim, quanto maior o valor quantitativo de uma categoria, maior será o setor que essa categoria ocupa no círculo. Quais são as características? As informações são sempre dispostas de modo que forme um gráfico circular. A exposição dos dados é feita geralmente em valores de percentuais ou porcentagem. Neste caso, a soma de todos os valores é 100%. Facilita a comparação entre as categorias, muitas vezes sem a necessidade de observar as porcentagens. Não é indicado para divisões em muitas categorias. Exemplo, o título. Aqui é um gráfico de setor dividido em partes, né, setores, e com a quantidade, com a legenda do lado das preferências e das porcentagens dentro do próprio gráfico. Questão 1. Observa a tabela a seguir com o número de vendas de perfumes de uma empresa no primeiro bimestre de 2022. Agora responda o que se pede. Qual foi o perfume mais vendido em 2022? Pela tabela, nós vamos olhar o maior valor. E o maior valor foi 650, então foi o cítrico. Qual foi o perfume menos vendido em 2022? O menor valor, 350, foi o amadeirado. Houve alguma essência cuja quantidade vendida é igual a outra? Se sim, quais são? Sim, a floral, 550, e adocicado, 550. Letra D. A partir dessas informações, construa um gráfico de colunas no espaço a seguir. O gráfico de coluna, a gente mede de um espaço ao outro e levanta uma coluna com os valores correspondentes. Então, todas as colunas que for levantada aqui vai ter que ter o mesmo mesma largura e o espaço entre elas também tem que ser o mesmo. E aí eu sugiro a gente construir esses gráficos com uma régua, podendo ser de mesma cor ou de cor diferente. Dessa forma, os gráficos, né, o gráfico aqui foi construído com a mesma largura, a altura de acordo com os dados da tabela, floral 550, amadeirado 350, cítrico 650 e adocicado 550. Questão 2. Observe a seguir a tabela das vendas anual de uma empresa de perfumes do primeiro semestre e do segundo semestre. Qual foi a essência de perfume mais vendido no primeiro semestre? Então, o primeiro semestre está aqui, os tipos e o maior valor é o cítrico, 650. Então, o cítrico no primeiro semestre. No segundo semestre também foi, o maior valor foi 950, que foi o aroma cítrico também. Qual foi o semestre em que houve o maior número de vendas de perfume? Para a gente saber isso, nós vamos pegar 550 mais 350 mais 650 mais 550. Então, deu total no primeiro semestre de 1.100. Para o segundo semestre, nós vamos somar os 600, 550 mais 950 mais 700, 2.800. Então, o maior quantidade de perfume foi vendida no segundo semestre, que deu 2.800. A partir dessas informações, construa o gráfico de barra no espaço a seguir. Nesse caso agora, o
o gráfico vai ser deitado. E aí nós vamos comparar uma barra, né, uma barra do primeiro bimestre com o segundo semestre, no caso. Aqui foi realizado desenhos com régua, a largura entre as barras são as mesmas, e a quantidade aqui foi de 0 a 1000, de 50 em 50. A cor, o segundo semestre foi um rosa mais claro e o primeiro semestre um rosa mais escuro. Então, a partir desses dados da tabela, foi construído o gráfico de barra de acordo com a quantidade em cada um dos aromas pesquisados. Questão 3. Uma empresa vendeu durante um ano total de 5.000 perfumes. Observe a seguir a tabela de vendas com a porcentagem dessas vendas. Então, nesse caso aqui, as porcentagens, a tabela é expressa em porcentagem. Qual foi o perfume mais vendido? Então, o perfume mais vendido é o que tem maior porcentagem, que nesse caso foi o 3. Então, foi o perfume 3. Houve algum tipo de perfume em que a quantidade vendida foi igual a outra? Sim, a 1 e a 2, a porcentagem das duas foi 25%. A partir dessas informações, construa o gráfico de setores a partir no espaço a seguir. Nesse caso aqui, se a gente observar, o setor vai ficar dividido em duas partes. E o de 25 também em duas. Aí, construindo direitinho com o transferidor, nós vamos ficar 50% por um lado, 25 e 25. Então, o perfume 1, perfume 2 e perfume 3 foi representado no gráfico, com relação às porcentagens de vendas. Na questão 4, o gráfico de setores a seguir expressa os dados sobre o número de carros vendidos no Brasil por marca no ano de 2022. Marca 1, 2, 3, 4 e outras marcas. Qual foi a marca do carro que obteve maior porcentagem de vendas no Brasil em 2022? Então, a que teve maior porcentagem, a que tem a maior desenho aqui, é a marca 1. Marca 1. No espaço a seguir, construa uma tabela que represente corretamente os dados apresentados no gráfico. Então, na tabela, nós vamos colocar o mesmo título do gráfico, número de carros vendidos no Brasil por marca em 2022. E nós vamos colocar a marca 1, 2, 3 e 4 e outras marcas em uma das colunas. E na outra coluna, nós vamos colocar a porcentagem. Ficando dessa forma. Marca 1, 45%, marca 2, 25%, marca 3, 15%, marca 4, 10% e outras marcas 5%. Questão 5. Os gráficos a seguir apresentam o número de vendas de 4 tipos de carros de uma determinada marca em 2 semestres em um ano. Então, no primeiro semestre, tipo 1, 2, 3 e 4. Tipo 1, 2, 3 e 4 no segundo semestre. Qual foi o semestre que a marca vendeu mais? Qual foi o semestre em que a marca vendeu o maior número de carros? Então, neste caso, nós vamos pegar primeiro semestre, nós vamos somar a quantidade de carro, que deu 41.000 carros. No segundo semestre, vamos somar 9.000, 8.000, 12.000 e 6.000, deu 35.000 carros. E aí, letra B, qual foi o semestre que a marca vendeu o menor número de carros? No segundo semestre. Ela vendeu o maior número no primeiro e o menor no segundo. Durante todo o ano, qual foi o tipo de carro que obteve o maior número de vendas? Nós vamos fazer a separação. Carro tipo 1, 15 mais 9, 24.
Tipo 2, 10 mais 8, 18. Tipo 3, 9 mais 12, 21. Do tipo 4, 7 mais 6, 13 mil. Então, durante todo o ano, qual foi o tipo de carro que obteve o maior número de vendas? Nesse caso, o maior número de vendas foi o tipo 1, 24 mil. Então, o tipo 1 foi o mais vendido no ano. Durante todo o ano, qual o tipo de carro que obteve menor número? Então, o menor número foi o 13, né? Tipo 3. No espaço a seguir, vamos construir a tabela. A tabela é o mesmo nome do gráfico, mesmo título, número de carros vendidos. Primeiro semestre, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Segundo semestre, da mesma forma. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. No espaço a seguir, construa um gráfico de barra que melhor expresse os dados representados na tabela construída na questão anterior. Então, agora, o gráfico que nós vamos construir vai ser um gráfico com a barra deitada, sendo duas barras, uma para o primeiro semestre e outra para o segundo semestre. Ficando dessa forma, na construção com régua, número de carros vendidos, nós colocamos de 5 mil em 5 mil, 0, 5 mil, 10 mil, 15 mil e 20 mil. A barra laranja é do segundo semestre e a barra azul é do primeiro semestre. Questão 6. Observe a seguir e responda o que se pede. Tipos de carros vendidos por uma concessionária em 2022. Automático, que não precisa mudar a marcha, e manual é o carro que precisa mudar. Então, essa cor em cinza significa o manual e a em roxo significa o automático. Entre os carros manuais, qual foi a cor mais vendida nessa concessionária? Analisando o gráfico, percebemos que entre os carros a cor mais vendida foi a vermelha, com 6.500 unidades vendidas. Entre os carros automáticos, qual foi a cor mais vendida na concessionária? A cor mais vendida foi a preta, com 5.500 carros vendidos. Qual tipo de carro foi mais vendido nessa concessionária? O manual ou automático? Então, nós temos que somar todas as vendas dos carros manuais, que deu 25 mil, e dos carros automáticos, que deu 23.500. Então, os carros manuais foram mais vendidos. Qual a cor do carro mais vendida entre os tipos de carro? Branco, a gente soma o primeiro e segundo, deu 9.500, azul 8.000, vermelho 11.000, prata 9.000, preto 11.500. Nesse caso, houve um empate entre o vermelho e o preto, porque eles obtiveram a mesma quantidade de carros vendidos. No espaço a seguir, construa a tabela que expressa corretamente os dados do gráfico. Então, todas as cores, os carros do tipo manual e automático, com seus respectivos valores. E a construção da tabela ficou dessa forma. Questão 7. Pesquisa do IBGE revela os destinos mais visitados durante a pandemia. A pandemia do Covid-19 afetou e impactou o cenário do turismo nacional no Brasil. Mesmo que o número de viagens tenha diminuído em 2021, em que 87% dos brasileiros não viajaram, causando prejuízo de 485 bilhões, o fluxo de passageiros continuou acontecendo no país. Com o movimento em aeroportos voltando, um balanço da pesquisa nacional por amostra de domicílios continua turismo de 2020 a 2021, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa Geográfica,
mostra quais foram os destinos mais visitados no período. Os estados mais procurados para viagem fora foram as regiões Sudeste, 50%, entre os 5 destinos mais procurados, a região Nordeste, 25%, a região Sul, 10%, e o Centro-Oeste, 10%, e o Norte, 5%. A seguir, há um gráfico e uma tabela que expressa os dados apresentados no texto. Complete corretamente. Então, aqui nós vamos distribuir os dados que foram colocados nesse texto. Em azul é o maior destino, que foi a região Sudeste, 50%, Nordeste 25%, Sul 10%, Centro-Oeste 10% e Norte 5%. De acordo com a distribuição, a legenda aqui representa as cores e as porcentagens. Questão 8. 68,8% das mulheres brasileiras jogam jogos eletrônicos, aponta a pesquisa. Na 7ª edição da pesquisa Game Brasil, divulgada nesta quinta-feira, dia 25, para a imprensa, revelou que 69% das mulheres brasileiras têm o costume de jogar jogos eletrônicos. A pesquisa ainda apontou que 23,3% preferem o games hardcore, enquanto a maior parte, 76%, preferem games casuais. Pelo 5º ano consecutivo, o público feminino é a maioria entre os jogadores do Brasil, totalizando 53,8% dos jogadores no país. É possível conferir um infográfico com as informações a seguir. Perfil público feminino. Então, preenchendo a tabela do perfil feminino que joga jogos eletrônicos, o games hardcore tem 23 Questão 9, leia a reportagem a seguir. Mais de 900 botos rastreados ao longo do rio Amazonas. Um grupo de cientistas da Iniciativa dos Botos da América do Sul fez uma expedição para mapear os botos cor-de-rosa e cinza em um trecho do rio Amazonas, entre Peru e Colômbia e Brasil. Os 12 pesquisadores registraram 926 destes cetáceos, alertando para uma quantidade menor na zona brasileira. As principais ameaças aos animais são ferimentos causados por hélice de embarcações. A expedição científica durou 9 dias e percorreu o trecho de 950 quilômetros no rio Amazonas, passando Peru, Colômbia e Brasil. Os cientistas registraram 480 botos cor-de-rosa e 442 botos cinza. Parte do objetivo dos cientistas que participaram da viagem era contabilizar os cetáceos para a realização de análises estatísticas sobre as tendências destes animais na região, ou seja, saber se o número de botos permanece estável, diminui ou aumenta ao longo do tempo. Considerando o texto completo, o gráfico e a tabela a seguir de maneira a relacioná-los corretamente com os dados presentes na reportagem. Número de botos registrado na expedição científica. Os botos cinzas foram 442 e os botos cor-de-rosa foram 484. Então, o rosa, a barra rosa representa os botos cor-de-rosa e a barra cinza corresponde aos botos cinza. Questão 10. Pedro gosta de assistir desenhos e filmes na televisão. Para que Pedro não passe muito tempo na frente da telinha, sua mãe construiu uma tabela com seus programas de TV preferidos e o tempo que ele pode assistir cada um. Então, o programa é Patrulha Canina, 30 minutos, PJ Makes, 1 hora e Thomas e seus amigos, 30 minutos. Sabendo que Pedro assiste 2 horas de TV por dia, assinale o gráfico que melhor representa os dados da tabela. Então, esse primeiro aqui não corresponde porque
ele fica a metade. Metade não é 70%. Aqui também, o PJ Makes também é 50%, não está representado aqui. Nesse gráfico de setor está corretamente. A metade do tempo ele fica vendo o PJ Makes, o cinza claro é Patrulha Canina e o verde Thomas e seus amigos. Então, o gráfico que melhor corresponde é o gráfico C, da letra C.